Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos praticar um pouco mais utilizando os quantificadores e os metacaracteres. Vamos buscar e-mails e datas dentro de um determinado texto. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar comentando esses dois carinhas aqui. Vamos duplicar primeiro, né? Ctrl D, depois selecione novamente e Ctrl barra. Agora vamos criar alguns e-mails aqui para nós validarmos. Na verdade, buscarmos, não validarmos. Vou explicar a diferença ainda nessa aula. Então nós temos aqui fulano@hotmail.com. Nós temos aqui 12c abc@gmail.com. Nós temos aqui abraão@mail. E nós temos aqui teste@gmail.br. Nós temos aqui teste@mail. E nós vamos começar criando nossa expressão regular. Vamos criar nossa expressão regular primeiro da forma mais fácil de se ler. Nós sabemos que nessa primeira parte nós podemos ter letras e números. Então, nós sabemos que nós podemos ter letras e não importa se é maiúsculo ou minúsculo. E nós podemos ter números. E existem alguns caracteres especiais que nós também podemos utilizar aqui, que é ponto. Mas o ponto ele é um caractere utilizado pelas expressões regulares, ele é um caractere coringa. Então, nós temos que usar contra barra ponto para dizer que nós estamos utilizando um ponto texto, não um ponto caractere coringa. Então, ponto aqui ele é um coringa. Ele pode ser substituído por qualquer coisa. Então, por exemplo, digamos que você tenha a seguinte string 1.3. Então, o resultado disso pode ser 123, 133, 1A3, 1 jogo da velha 3, e assim por diante. Ele pode ser substituído por qualquer caractere, até mesmo um espaço 3. Então, ele pode ter ponto, pode ter underline e pode ter traço. Então, nós sabemos que pode ter tudo isso no e-mail e que esses caras eles vão se repetir. Então, nós vamos agrupar ele aqui e ele tem que existir pelo menos uma ou mais vezes. Então, você pode ter um e-mail arroba alguma coisa. Pode ter um e-mail 9 arroba alguma coisa. Alguns provedores aceitam. E você pode ter, por exemplo, underline arroba alguma coisa. Você precisa ter pelo menos um. Por isso que utilizamos o mais. Uma ou mais ocorrências. E eu sei que depois desses carinhas aqui, tem que vir o arroba. E depois do arroba, tem que vir o provedor. Que é uma palavra de A a Z minúscula ou maiúscula, mais vezes. E depois do arroba, sempre vem, depois do provedor, vem o ponto. E eu quero ponto texto, não quero ponto caractere coringa. Porque se eu colocar o ponto caractere coringa aqui, a seguinte expressão aqui seria completamente válida. Então eu quero ponto caractere de texto. E eu sei também que depois eu posso ter aqui mesma coisa que eu tenho aqui. Eu esqueci de agrupar esse carinha aqui, vamos agrupar. Vamos copiar ele. Pronto. Bom, eu sei que esse carinha aqui, ele pode vir uma ou mais vezes também. Por quê? Porque pode ser ponto .com, tem que ter pelo menos, eu nunca vi nenhum ponto .c. Então, pelo menos ponto .com, ponto .fr, ponto .br. Vamos ver o resultado, Ctrl Shift F10. Então, nós temos aqui fulano@hotmail.com, 102abc@gmail.com, teste@gmail.br. Legal. Então, ele encontrou todos esses e-mails válidos dentro do nosso texto. E se nós tivermos ponto
Será que ele vai achar pra gente? Ctrl Shift F10. Infelizmente ele não achou, ele parou no teste@gmail.com. Por quê? Porque nós dissemos que depois do ponto você só tem mais uma palavra. Então nós precisamos dizer que ele tem mais de uma palavra. Então o que nós vamos fazer? Esse carinha aqui, tudo isso, ponto, seguido de uma palavra, ele pode se repetir quantas vezes? Vamos ver se isso funciona. Vamos colocar que ele pode se repetir uma ou mais vezes. Então, Ctrl Shift F10. Legal. Nós agora temos aqui fulano@hotmail.com, 23@gmail.com, gmail.com.br. Então, se nós colocarmos .com.co.br, Ctrl Shift F10, está funcionando. Legal. Agora, explicar qual a diferença de você buscar e você validar. O nosso Abrão aqui, ele não está sendo incluso porque ele não está com esse padrão. Se nós utilizarmos dessa forma aqui, ele vai trazer para a gente abrão@meio.br. Por quê? Porque quando você monta uma expressão regular, você está querendo encontrar determinado padrão dentro de um texto. Se você quiser validar um texto, você pode utilizar a seguinte forma. Nós temos dentro da classe string e dentro da classe pattern também, .matches. Você tem esse método matches. Só que esse método matches no pattern também tem na string, é mais fácil de utilizar. Por quê? Digamos que você tem essa string aqui. E olha que legal, você não precisa criar uma variável de referência, você pode chamar diretamente da própria string. Ponto. Então você tem vários métodos aqui e um deles é o matches, que ele solicita o quê? Uma expressão regular. Então se eu pegar e passar essa expressão regular aqui, eu vou ter o seguinte: e-mail válido. Vamos colocar aqui um espaço, Ctrl Shift F10. Nós temos aqui o false, porque ele vai validar, ele não vai buscar essa expressão regular dentro do texto. Então, se você quiser validar, utilize o match. Se você quiser buscar, você utilize o que nós estamos utilizando, que é o matcher.start and group. Na verdade, só o group se você quiser utilizar. Start, só estamos utilizando aqui por causa que veio das últimas aulas. Então, se nós quisermos agora, por exemplo, buscar datas, como é que nós podemos fazer para buscar datas? Bom, temos uma forma bem simples de buscar datas. Mas antes disso, a gente pode melhorar. Se nós melhorarmos aqui, nós temos esse W, contra barra W, que nós podemos substituir aqui. Contra barra W. Opa. Contra barra W. Ctrl Shift F10 e continua funcionando. Então é uma outra forma de vocês fazerem também. Eu vou deixar as duas aqui. Vou pegar todos esses regex aqui, vou comentar e vou substituir. Esse carinha por contra barra W, esse aqui é contra barra também. Então, você consegue simplificar essa expressão regular. Agora vamos para a data. Como é que nós podemos verificar se uma data ela foi digitada no formato de 2 números para dia, meses e anos? Então, você pode selecionar e apertar Ctrl barra.
Então, imagine que você tem as seguintes datas. Você tem 05/10/2010, você tem 05/5/2015, você tem 1/1/01 e você tem 01/05/95. Você quer validar. A validação é o seguinte: a data precisa ser no seguinte formato: dia, mês, ano. Precisa ter dois números para dia, 2 números para mês e 4 números para ano. Então, é bem simples de fazer. Nós podemos utilizar a forma bem comprida, utilizando assim. Ou nós podemos utilizar um metacaractere contra barra D. Então eu sei que tem que ter 2 dígitos. Então, contra barra D, copiar esse carinha, porque a gente vai utilizar seguido de barra, contra barra D, seguido de barra, contra barra D, contra barra D. Pronto. Vamos ver agora o resultado, Ctrl Shift F10. Ele trouxe só 05/10/2010. Porque só temos ele. Vamos mudar esse aqui, 05/5. E vamos ver o resultado. Bom, temos os dois. Mas nós podemos melhorar esse cara e podemos melhorar muito. Nós podemos utilizar curly braces. Esqueci o nome em português agora, perdão. As chaves. Eu quero dizer que tem que ter exatamente 2 números. Então, nós temos aqui N, M. Se você colocar somente um número, significa que ele vai procurar exatamente 2 dígitos. Se você quiser 2 ou mais até o infinito, você coloca 2, e deixa sem nada. Se você quiser exatamente 2 ou 4, você coloca 2,4. Então, o que nós podemos fazer é copiar esse carinha para cá e executar novamente. Você vai ver que o resultado não mudou. Se quisermos deixar o ano para pegar dessa forma aqui, podemos utilizar o que acabamos de aprender, 2, 4. Então, ele vai incluir o ano com 2 ou com 4 dígitos. Então, esse carinha poderia ser utilizado também aqui, caso se nós limitássemos para apenas .com.br ou .com. alguma coisa. Nós poderíamos colocar exatamente aqui no lugar desse mais um 2. Então, o que ele ia fazer? Ele ia encontrar somente ou .com.br ou .com. outra coisa, mas se tivesse 3, ele não ia considerar. Então, essas são as expressões regulares com Java. Ainda temos algumas coisinhas para falar, alguns metacaracteres que pode ser bem útil, principalmente o caractere de negação. Mas vamos deixar para falar sobre ele na próxima aula. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.